Cordiais saudações em nome de Jesus, com a permissão e com a bênção de Deus, nós iniciamos mais uma etapa desse programa intitulado Mesa de Debates, onde nós estamos tratando algumas questões da série Assuntos Polêmicos e Diversos, com o tema o casamento no contexto bíblico, comentários e considerações. Então, nesta parte, eu vou tecer alguns comentários sobre algumas considerações feitas pelo evangelista Lúcio Magalhães, da congregação em Venda Nova, Belo Horizonte, relacionadas especialmente à virgindade. Ao que parece, segundo o meu entendimento, o irmão pega a lei de Moisés, mais especificamente o texto de Deuteronômio, capítulo 22, que eu gostaria até de ler parcialmente esse texto, para embasar o seu entendimento ou embasar o seu ensino, diferenciando a responsabilidade do homem da responsabilidade da mulher e utilizando este texto ou a lei de Moisés como fundamento para dizer que a mulher obrigatoriamente deve ser virgem ao se casar, como condição fundamental para a validade ou validação do casamento, enquanto o homem não. Então eu gostaria de ler esse texto após tecer alguns comentários e depois lançar algumas perguntas, ou a pergunta principal, acredito que vou trabalhar com uma pergunta só nessa parte, para nós darmos a sequência após. Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 22, versículo 13 em diante. Leis da castidade e do casamento. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer, ele atribuir atos vergonhosos e com ela divulgar má fama, e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. Versículo 16. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que ele atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, e o condenarão em 100 siclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Quando nós pegamos ou fazemos menção à lei de Moisés, como eu já disse em outras ocasiões, a lei de Moisés, dada no Sinai, ela é considerada, ou era considerada, a constituição do povo de Israel que vivia em uma teocracia, ou seja, governo de Deus. Deus dava as leis. Parece que o irmão Lúcio, ele pega parte dessa lei, desprezando a parte penal, algo semelhante ao que fazem os adventistas do sétimo dia, no que diz respeito à questão do sábado. O irmão Lúcio faz uma leitura dessa parte que trata especificamente da questão da virgindade da mulher e transporta de forma indireta para o Novo Testamento. Eu gostaria de saber com qual autoridade o irmão faz esse transporte e faz essa aplicação desse texto
que é a base da lei de Moisés, no que diz respeito à virgindade e ao casamento, e transporta para o Novo Testamento. Isso é algo muito perigoso, isso é algo que precisa ser debatido e discutido. Veja bem, esse texto ele mostra que há um favorecimento, entre aspas, ao homem. Então, se o homem simplesmente dizer, sem provas, que a mulher não era mais virgem, e os pais da mulher conseguirem comprovar que ela era virgem, ele simplesmente seria açoitado, e aquela mulher ainda deveria ser a esposa daquele homem. Em contrapartida, se ela não fosse virgem, ela seria apedrejada. Claro, é evidente que o irmão Lúcio não vai querer aplicar essa lei. A lei de Deus, ela não pode separar a parte penal, como fazem principalmente os adventistas, como eu disse anteriormente. Ela é a lei, é o pacote. Ou você guarda o pacote por completo, ou não guarda nada da lei. Na realidade, ninguém vai conseguir nunca guardar nada da lei. Outro ponto que eu quero deixar muito claro: quem faz o transporte, quem leva para o Novo Testamento, o que é interessante na lei de Moisés, alguns princípios, alguns ensinamentos, são os apóstolos. Em Atos 15, o irmão Lúcio faz até menção a esse texto. Gostaria de ir lá em Atos capítulo 15. Quando há aquela discussão, quando os gentios começam a se converter, há discussão sobre a aplicabilidade da lei sobre os gentios. E simplesmente é dado o parecer pelos apóstolos, por aqueles servos de Deus que estavam debatendo aquela questão. Olha o que diz o versículo 20. Atos capítulo 15, versículo 20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue. Relações sexuais ilícitas, claro e evidente, que eram relações não permitidas, para nós não perdermos tempo. As relações permitidas, ou a relação sexual permitida, única e exclusivamente, era a relação entre o homem e uma mulher dentro do casamento. Qualquer outro tipo de relação que vai além dessa realidade é considerada, é tida como relação sexual ilícita. Isso envolvendo homem com homem, mulher com mulher, solteiros. E essas particularidades elas são tratadas também pelo apóstolo Paulo, mas de forma não muito profunda. Então, essa orientação, essa ordem, ela é dada tanto para os homens quanto para as mulheres. Tanto os homens devem se abster de relações sexuais ilícitas, como as mulheres também devem se abster de relações sexuais ilícitas. Agora, se falharem, a mulher vai ser punida? De certa forma, sofrer um preconceito? Alguém, será, irmão, que você na sua congregação, antes de ministrar um casamento, você ensina isso? Olha, se ela não for virgem, esse casamento não pode ser consumado aos olhos de Deus. Outro ponto que me chama a atenção é a colocação feita pelo irmão, que cada um deve ler e abstrair essa verdade. Qual o papel do evangelista? Qual que é o papel do evangelista? Não é corrigir, repreender, ensinar, exortar? Então, se essa parte da obtenção do conhecimento deve ser feita de forma individual, então, para que serve o evangelista? Então, mais uma vez, eu vejo que o irmão tira o pé. O evangelista, o homem de Deus, o servo de Deus, ele tem que falar. Claro e evidente que eu discordo desse posicionamento do irmão. Tanto o homem quanto a mulher, eles são cobrados perante Deus a não terem relações sexuais ilícitas, fora do casamento. Eu discordo desse entendimento do irmão de querer fazer essa diferenciação e colocar esta exigência principalmente sobre a mulher. Então, tanto o homem quanto a mulher, no meu entendimento, no Novo Testamento,
eles são cobrados perante Deus. Eu não posso pegar esse texto da lei de Moisés e transportar para o Novo Testamento e dizer que ali Deus construiu esse ensinamento que deve servir por todas as épocas. Não, a lei ela foi temporária. A lei ela serviu diário e nos seus diversos aspectos, com um objetivo temporário. Então, nós estamos no Novo Testamento. Agora sim eu quero dirigir a pergunta principal para o irmão. Eu gostaria que o irmão mostrasse no Novo Testamento um dos apóstolos ou algum dos servos de Deus inspirados, pegando esse texto de Deuteronômio 22 e transportando esse texto para o Novo Testamento e fazendo essa diferenciação entre o homem e a mulher. Eu vou aguardar o irmão responder essa questão e também para aproveitarmos esse tempo, o papel do evangelista. O irmão cobra isso na congregação ou perante o povo de Deus? O irmão ensina, ele orienta que quem estiver casado de uma forma diferente do que você entende, está contra a palavra de Deus, ou seja, olhe para os diversos casais da Igreja de Cristo. Quantos se casaram lá no tempo da ignorância, e pelo meu entendimento o irmão desconsidera isso também, mesmo no tempo da ignorância, as pessoas estão sob essa lei, e mesmo que inconscientemente elas conhecem o que é certo e errado. Quantas pessoas se casaram lá no tempo da ignorância com mulheres não virgens e estão dentro da igreja? Esses casamentos são ilegais? Esses casamentos são contrários à vontade de Deus? Ou seja, esses casais estão em transgressão? Estão vivendo casamentos ilegais? O que eles devem fazer? Então é dever do evangelista, segundo o entendimento que ele tem, exortar e cobrar o que a palavra de Deus ela diz. E não jogar essa responsabilidade para as pessoas, para que elas cheguem a essa certa verdade que o irmão está defendendo. Então, para nós resumirmos, algumas perguntas que eu passei aqui para aproveitar o tempo. Primeiro, com que autoridade o irmão pega um texto da lei de Moisés, transporta para o Novo Testamento e coloca esse texto para diferenciar o homem da mulher? E onde tem no Novo Testamento algum dos apóstolos ou algum dos servos de Deus mostrando a aplicação desse texto de Deuteronômio, capítulo 22, que no meu entendimento é um texto que faz parte da lei, e nós, os cristãos, estamos mortos para a lei. A segunda questão é relacionada ao papel do evangelista. Então, gostaria de ler um texto, 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Olha, irmão Lúcio, essa questão não é doutrina? Mateus capítulo 19, Jesus fala sobre o casamento. E outros textos lá do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 7, ele fala também sobre o casamento. É ou não é doutrina? Se é doutrina, é dever e obrigação do evangelista comentar, alertar, exortar, corrigir e ensinar para que as pessoas saibam o que é certo e o que é errado. E aproveitando também um texto que o irmão citou, 1 Coríntios 7, para nós finalizarmos, então, 1 Coríntios capítulo 7, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Então, a cobrança recai sobre o homem,
e sobre a mulher. Não vejo base para o irmão, no Novo Testamento, exigir mais da mulher ou dizer que a mulher, que a virgindade da mulher, ela é essencial para que o casamento seja consumado. Bom, eu vou aguardar então a resposta ou as considerações do irmão Lúcio Magalhães e em seguida nós damos prosseguimento à mesa de debates discutindo esse tema relacionado ao casamento. Você que está assistindo este vídeo, caso queira participar, mandar perguntas, basta inserir o seu comentário, a sua pergunta aí que nós vamos também colocá-lo nessa discussão. Mais uma vez eu agradeço pela participação dos irmãos, conto com as orações, Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção.